Todos aqui para adorarmos a Deus juntos, para buscar ao Senhor juntos. E como foi muito bem lembrado pelo nosso pastor, hoje 31 de outubro, e toda a igreja cristã lembra e celebra a Reforma Protestante. Sempre fazemos muitas reflexões em várias áreas, e a Reforma, apesar dela ter sido na igreja, ela teve uma série de desdobramentos. Para os irmãos terem uma ideia, esse conceito de educação em massa para toda a população, que ela seja alfabetizada e financiada pelo Estado, é um projeto do Martinho Lutero, que é um grande reformador. E ele cobra isso de vários reis, e olha, se o povo tem acesso às Escrituras, todo mundo tem que saber ler, para que possa ler as Escrituras. Então existem muitas implicações. Mas, e eu hoje, eu crente, brasileiro, do século 21, onde é que está a minha história cristã, nesse evento lá do século 16, que ele, com Lutero, a reforma não tem mais volta, mas homens antes do Lutero já viam essa necessidade, e talvez eu assuste algum de vocês, mas a necessidade de avivamento. Outro dia eu comentei com um grupo de amigos que, em relação à igreja, nós podemos concordar ou discordar com o ritmo da música que canta, com a roupa adequada para o culto. Eu posso discordar da cor que vai pintar a igreja, se branco, bege, preto, lilás, não pinta de cor nenhuma, deixa a cor do cimento. Eu posso concordar ou discordar disso, mas ninguém discorda que a igreja precisa de avivamento. Isso vale para todos. E o avivamento não é só dar glória a Deus, não é só falar em línguas, quem tem o dom de línguas, não é só isso, mas é ter o coração ardendo, ansioso pela presença de Deus, é ter vontade de ir até as Escrituras, é cantar uma música que adora a Deus, ter seu coração cheio, é ter vontade de buscar a Deus, isso é avivamento. E nós precisamos disso. E em algum grau, a Reforma Protestante foi um grande avivamento. Só que um avivamento mais intelectual, vamos dizer assim, de retorno às Escrituras, ao ensino das Escrituras, a alguns pilares que não estavam tão claros na Idade Média e que na Reforma serão lembrados. De vez em quando eu ouço a pergunta: mas se tem tanta religião no mundo, se cada um alega que tem Deus, e se cada um alega que é a dona da verdade, por que a sua está correta? É uma pergunta boa de ser feita, né? Por que você? Bom, de todas as religiões do mundo, tem uma coisa que só nós temos. Em qualquer religião, o conceito de salvação, ele é dado por esforço da pessoa. A pessoa quer, a pessoa busca, a pessoa vai atrás, a pessoa faz tal e tal ritual, mas só aqui, só nas Escrituras, só na Bíblia Sagrada, a salvação, ela vem de Deus para nós. Ela é uma iniciativa do Salvador. Deus escolheu salvar a humanidade. E ela faz muito sentido. Eu reconheço que eu sou frágil, que eu sou pequeno, que eu sou incapaz de merecer a glória de Deus. E eu ganho a salvação porque nós usamos a expressão, eu aceitei a Jesus, eu encontrei a Jesus. Não está errado, vamos falar assim. Mas nós sabemos que o perdido era eu, então foi Ele que me encontrou. Jesus nunca esteve perdido, eu estive perdido, e Ele me salvou. E tem um sentimento que nos incomoda, e sempre incomodou homens na história. Como é que eu alcanço a graça de Deus? Qual é o meu papel na salvação? O que eu tenho que fazer? No Antigo Testamento, o homem israelita pensava que por ser filho de Abraão, por ser israelita, estava salvo. Precisou do próprio Jesus dizer: vocês estão dizendo que são filhos de Abraão? Dessas pedras, Jesus pode levantar filhos de Abraão.
Talvez alguém pensasse lá no tempo do Antigo Testamento que seria salvo porque cumpre a lei. Aí eu tenho o profeta Isaías dizendo: o seu coração está longe de mim. Lá no Antigo Testamento ainda, o profeta dizendo: o coração do povo está longe de Deus. Está perto do ritual, mas o coração está longe de Deus. O profeta Joel, para mim, é o mais claro de todos, capítulo 2 de Joel. Rasguem o seu coração e converta-se a mim, diz o Senhor. Rasga por dentro. É algo que, historicamente, eu não encontrei uma resposta. Depois, chamada Era Apostólica, depois dos apóstolos, o último apóstolo a morrer, o apóstolo João, morre no ano 100 depois de Cristo. Os apóstolos pregaram a graça de Deus, que salva, que alcança o homem através da fé. Durante 400 anos, a igreja esqueceu. E aí eu tenho história de gente se amarrando em pedra, querendo comer comida sem tempero, porque o prazer da carne afastava da salvação. Gente virando eremita, porque se eu tiver contato com outras pessoas, eu vou pecar, e se eu pecar, eu não vou para o céu. Mais ou menos no século V, estudando Romanos, já citei várias vezes aqui o Agostinho de Hipona, lendo Romanos, vai dizer: não, eu não sou salvo porque eu me amarro em pedra, eu não sou salvo porque eu me bato nas costas com chicote, porque eu deixo de comer comida temperada, porque eu durmo no chão frio. Eu sou salvo pelo sangue de Cristo na cruz. Tem até uma frase clássica desse período em que o Agostinho fala, né? Eles, os que estão tentando ser salvos pelo próprio mérito, vai dizer: eles estão tentando ser salvos pelos próprios méritos, mas eu estou sendo salvo pelos méritos de Cristo. Isso no século V, irmãos. A igreja teve esse avivamento, lembrou de que eu sou salvo pela graça por meio da fé, conforme Efésios está escrito. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E a igreja, de novo, deixou que esse ensino esfriasse no coração. Na alta Idade Média, eu tenho igrejas bonitas, templos bonitos, músicas muito bem cantadas. Tenho Handel, tenho Bach, todos da igreja. Só que naquele tempo da Idade Média, as pessoas achavam que por eu cantar o canto na igreja, por eu participar, por eu me declarar membro da instituição, por eu estar aqui, eu já tenho meus pecados perdoados. Confessei, aí tinha penitência, fiz a penitência, o pecado está perdoado. Agora é memorizar quais pecados eu pequei essa semana para confessar no outro domingo e pagar a penitência a outra semana. Só que esse conceito sufocava muitas pessoas. Como é que um Cristo que morreu na cruz por amor vai mandar para o inferno aquele que esqueceu de confessar um pecado? Aquele que não cantou a música na reunião de quarta-feira passada, terça-feira passada, domingo passado. Isso acabava incomodando. Parece que Deus pune as pessoas. E esse foi o sentimento que alimentou a reforma na Idade Média. Como é que eu vou alcançar a graça de Deus? Como é que eu vou ter acesso à salvação? E olha que esse não é um sentimento da Idade Média. Eu demonstrei para os irmãos que desde o Antigo Testamento, como é que eu alcanço a graça? Como é que eu vou ser salvo? E entre os estudos, nós chegamos em Romanos capítulo 1, versículo 17. Muita gente faz reflexões, lembramos disso, e todo mundo já deve ter decorado o versículo já. Romanos, capítulo 1, e o versículo 17, e diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito:
O justo viverá pela fé. É impossível falar da reforma sem falar de Romanos 1,17, especialmente o final do versículo: o justo vive pela fé. Naquele tempo, a igreja tinha deixado esse sentimento bom da confiança na graça de Deus para a nossa salvação e tinha colocado a confiança no canto, na presença, na reunião, na penitência e vamos dizer assim, no dogma geral da igreja. E olha que se eu abrir um parêntese hoje, eu posso deixar alguns irmãos incomodados. De crente de hoje, pensando que porque veio ao culto domingo está salvo. Porque cantou, está salvo. Não esqueceu a Bíblia, está salvo e meio. Não só veio à igreja, como trouxe a Bíblia. Acha que participar da reunião por si só é suficiente para a salvação. E eu vou dizer para os irmãos: o justo não vive por participar do culto em por si, mas vive pela fé. A nossa confiança, ela está na fé, e na fé em Deus. Esse foi o sentimento que trouxe vários homens, e que foi esse grande marco na história, que é a reforma protestante, que é esse sentimento que nós resgatamos aqui. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele faz uma síntese de toda essa doutrina da salvação pela fé. Paulo lembra, logo no capítulo 1, dos pecados da humanidade. Lembra que nós somos pecadores. Não porque especificamente eu pequei, lembra que a humanidade é pecadora. Que o pecado entrou na humanidade, lá no Éden. E nós somos fruto dessa geração contaminada pelo pecado. Aí alguém pode levantar a mão e me dizer: mas professor, pastor, eu não pequei não. Eu não tenho essa essência corrompida pelo pecado. Tá bom, faça um teste amanhã. Acorde cedo e diga: hoje eu não vou pecar. E se esforce para não pecar. Vamos ver no final do dia quem consegue. Depois de amanhã, acorde cedo e diga: hoje eu vou pecar. Consegue. Porque a nossa humanidade está corrompida pelo pecado. Suja pelo pecado. É assim que a Bíblia diz que nós somos escravos do pecado. Porque o pecado entrou na humanidade, corrompeu a humanidade. E esse é um sentimento que incomoda você e a mim, porque nós sabemos que algo está de errado entre nós e Deus. Algo impede o bom relacionamento da humanidade com Deus. Bom, o defeito só pode estar em mim, em Deus é que não está. Está em mim. O defeito está em mim, porque eu sou corrompido pelo pecado. E aí o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Ele nos esclarece de que o que falta em nós é essa santidade. O que sobra em nós é esse pecado. A ponto de mais à frente, em outra carta, Paulo dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, esse ele faz. Isso é sinal de quê? De que nós somos pecadores. No entanto, Paulo também nos fala da graça de Deus e da fé como caminho para a salvação através de Jesus. A graça de Deus, eu falei para os irmãos, ela nos alcança pela vontade de Deus. Deus escolheu salvar a humanidade, Deus escolheu perdoar a humanidade. Deus escolheu olhar para o mundo e dizer: o mundo será salvo. Então Ele envia Jesus, para que através do sacrifício de Cristo na cruz, nós não seremos sacrificados. Que Jesus veio pagar o preço do nosso pecado, e nós estamos salvos. E o que é que falta para a salvação? Falta que você e eu tenha fé em Deus. É esse sentimento que muitas vezes está esquecido em nós, de que eu preciso da minha fé, para através da fé, receber a salvação que está em Deus.
Salvação pela fé e pela fé somente, mais nada além da fé. Irmãos, eu tenho muito orgulho da nossa igreja tão grande, tantas congregações, mesmo aqui, estrutura bonita, cadeiras almofadadas para os irmãos sentarem. Glória a Deus por isso. Só que o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho da graça de Deus. O nosso real tesouro é o evangelho da salvação que o Senhor oferece para nós. Ainda que não houvesse nenhum conforto aqui, se há a palavra de Deus e a salvação de Deus está aqui, é tudo que nós precisamos. É tudo que eu vim encontrar aqui, o evangelho da salvação que vai me salvar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho. E aqui pode ser uma palavrinha que nos assusta. Porque quando se fala em justiça, se fala em punição. Se eu estou pedindo por justiça, é que algo está errado e tem que ser reparado. Então eu quero justiça. Só que eu sou pecador. Se vier justiça para o meu lado, a minha condenação é o inferno. Lugar de ladrão é aonde? Na cadeia. Lugar de pecador é aonde? No inferno. E eu leio aqui que a justiça de Deus se revela no evangelho. Aí tem um ponto. A justiça humana, ela existe para punir. A justiça de Deus existe para salvar. A justiça de Deus se revela no evangelho. Mas quando eu olho para o evangelho de Cristo, o evangelho de Cristo é para salvar. Entre vários textos, quero citar talvez o mais conhecido de todos, João 3,16. Abram a Bíblia comigo, vamos ler esse versículo. Os irmãos sabem de cor, mas eu também quero ler o 17. E eu sei que o 17 nem todo mundo decorou. João, o evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 16. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, ou em algumas traduções, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, ou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus, verso 17, enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem crê está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. A justiça humana pune e condena. A justiça de Deus é essa aqui, que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo. Agora sim eu compreendo essa justiça de Deus. E aqui em português não funcionou, mas no grego original funcionou. Essa palavra justificado, ela é dos tribunais romanos. Quando alguém era inocentado no tribunal, quando ele estava quite com a justiça, dizia que ele foi justificado. Foi julgado, foi absolvido, está livre, não deve nada para a justiça, então ele está justificado. Nós não usamos essa expressão em português, mas os romanos utilizavam nos tribunais. Então o apóstolo Paulo usa aqui, para dizer que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Agora os irmãos entenderam o que é ser justificado. Eu sou pecador, eu creio em Jesus, a justiça de Deus se revela a mim através do evangelho, que me salva através do sangue de Jesus, salva através da fé que eu tenho em Jesus. E a justiça de Deus se revela no evangelho, como está escrito: o justo vive pela fé. Queridos irmãos, se existe um legado na reforma protestante, é a de trazer de volta essa consciência de que a fé é o que move a vida do crente, de que o cristão vive pela fé, de que nós somos justificados pela fé e que eu sou salvo por Cristo, mas que essa esperança, ela foi me dada por Deus e eu posso crer nele, eu estou salvo em nome de Jesus.
começo da minha mensagem eu comentei com os irmãos, como é que eu alcanço a graça de Deus? Não alcança, é a graça de Deus que alcança você. Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. O que eu tenho que fazer para merecer a salvação? Também nada, nós não merecemos, nós somos pecadores. Mas para aqueles que têm fé em Jesus, esses serão salvos, porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. As pessoas perguntam, tem que fazer uma nova reforma protestante? Tem que começar tudo de novo? Eu digo não. A reforma ela foi apenas um retorno a esse ensino das Escrituras. E a igreja precisa continuar firme nessa fé em Jesus. Temos que cantar? Temos. Não critiquei a música. Mas eu tenho meu coração cheio de fé. E então eu canto louvores a Deus. Tem que permanecer firme na igreja? Claro, congregando, chegando cedo, sem tanta pressa para ir embora. Mas eu sou salvo, eu creio em Jesus, então eu tenho prazer de estar no culto para adorar a Deus. Sendo essas ações uma consequência da fé que já está no meu coração. Sendo algo que eu faço, porque eu já sou salvo, eu já faço parte da família de Deus, e eu já estou em Deus. Muita gente deita e dorme com medo de não estar salvo. Se você tiver fé em Jesus, deite e durma tranquilo, porque a salvação já chegou na sua casa, já chegou no seu coração. Se você crê no Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Foi a resposta de Pedro. Fé. A igreja do Senhor Jesus, ela deve viver pela fé. O crente deve viver pela fé. E aí sim eu estou celebrando a Cristo, que nos dá todas as coisas e que espera de nós simplesmente que tenhamos fé, simplesmente fé no Salvador. A base da nossa vida, da vida do crente, é a fé. Livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tiver fé no Senhor, você vai ser salvo hoje. Se você nunca aceitou Jesus, você pode aceitar Jesus hoje, pode crer no Senhor e você será salvo. Se você já aceitou Jesus, mas a sua fé já foi melhor do que ela está hoje, você pode renovar a sua aliança com Deus, pela fé, e dizer, eu aceito a Jesus novamente. Pronto, aceita de novo. Eu renovo a minha aliança com Deus, eu reanimo os meus passos com o Senhor, porque com Ele eu vou chegar até os céus. Não existe nada humano que possa ser feito para que a salvação chegue até nós, não existe. Existe espiritual, existe através da fé. O que nós fazemos aqui diariamente é adorar a Deus, é louvar ao Senhor, é agradecer pela salvação que o Senhor já nos deu e contar para as outras pessoas, nós estamos salvos. Eu sou pecador, mas eu sou um pecador arrependido e salvo pelo sangue de Jesus, e eu creio no sacrifício do Senhor, e é por isso que eu durmo tranquilo, sabendo que eu estou salvo, que a minha família está salva, porque nós cremos no Senhor. Mas você não merece a salvação. Falei, eu sei. Eu não sou salvo porque eu mereço. Eu sou salvo porque o Senhor Jesus me ama. Sou salvo porque o amor de Deus bateu no meu coração. O merecimento é todo de Cristo. O mérito é todo de Cristo. Só cabe a nós arrepender dos nossos pecados, confessar a Cristo como Salvador e colocar a nossa fé em ação. Não existe sacrifício humano, não existe nada, só existe a fé no Senhor, e nós seremos salvos, e essa igreja será salva,
E aconteça o que acontecer, se nós mantivermos a nossa fé no Senhor, nós continuaremos salvos. E o Senhor estará conosco todos os dias, todo momento. Você pode agradecer a Deus comigo por essa salvação? Podemos ficar de pé e orar a Deus? Seja qual for o momento que você esteja passando, nós precisamos manter a nossa fé em ação, o nosso coração ardendo, batendo forte pela presença de Deus. Se eu confiar nesse mundo, eu vou me frustrar. Não vou nem pedir para não levanta a mão, mas quem já se frustrou com uma pessoa? Com um sócio, com um amigo que não era seu amigo, nada? Confiou no empreendimento, não deu certo, Mas quem confia em Deus, nunca se arrepende. Quem confia em Deus, nunca fica frustrado. E é por isso que nós cremos. Antes de orar, se tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus, que reconhece que você precisa de fé, que reconhece que precisa do Senhor como seu Salvador, vem aqui na frente, deixa eu te conhecer e orar por você. Se também tem alguém que quer renovar a sua aliança com Deus, a hora é agora. Se tem alguém que acha que pode ter uma vida espiritual mais fervorosa do que está tendo, vem cá, vem renovar a sua aliança com Deus. O Senhor é bom, o Senhor ama a nós e está aqui para te salvar, como salvou a todos os demais que estão aqui. Vamos orar e também agradecendo a Deus por essa grande salvação que o Senhor nos deu, agradecendo a Deus por todas essas coisas. Os irmãos podem orar comigo? Meu Deus, obrigado pela sua graça que nos alcançou, obrigado pela sua graça que alcançou essa vida que está aqui, que reconhece ao Senhor como Salvador. Meu Deus, coloca fé no coração de cada pessoa que está aqui, que ouve a pregação da sua palavra, que ouve que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, por amor a esses pobres pecadores que não merecem a salvação. Mas obrigado pelo seu grande amor, obrigado pelo seu poder infinito sobre esta igreja. Meu Deus, coloca fé nos nossos corações, mantenha o nosso coração batendo forte, com a chama ardendo, viva da sua presença em cada um de nós, para que nenhum de nós abandone a Cristo. Meu Deus, não nos deixe abandonar a sua presença, não nos deixe abandonar o Senhor. Deus, nós queremos a sua glória, queremos o seu grande amor. Meu Deus, nós oramos a Ti, meu Pai, tem misericórdia de nós, salva as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Obrigado aos irmãos por terem me ouvido, Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Enoque, por essa brilhante oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Sente-se por um instante, em minutos estaremos encerrando nossa reunião, porque o culto continua. Nós vamos levar o culto para a vida, né? Porque se não tiver culto lá na vida, tampouco haverá culto, vida no culto aqui. Deus abençoe o pastor Ricardo. Penso que esse é um dia